Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta terça-feira, 26 de março de 2019. Nós começamos falando sobre a desistência do ministro da Economia, Paulo Guedes, de participar de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Havia uma expectativa de que Paulo Guedes fosse ao colegiado na tarde de hoje para falar sobre a reforma da Previdência. O superministro da Economia, como ele é chamado, era esperado por deputados da base aliada e também da oposição para falar sobre a reforma, esclarecer alguns pontos do projeto encaminhado no começo de março pelo presidente Jair Bolsonaro. O foco inicial era a reforma dos civis, a reforma do regime geral da Previdência, que não atinge os militares. No entanto, hoje pela manhã, Paulo Guedes informou que não participaria do encontro lá na Comissão de Constituição e Justiça. Havia uma certa expectativa pela presença de Paulo Guedes hoje, porque existe um acordo de cavalheiros, vamos tratar assim, para que o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, fosse indicado apenas depois que Paulo Guedes fosse prestar esses esclarecimentos. Vamos tratar dessa forma. Porém, com a ausência de Paulo Guedes, o Ministério da Economia enviou o secretário da Previdência. Os deputados, então, se recusaram a receber, a falar, a ouvir, na verdade, esse secretário da Previdência, trataram a não ida de Paulo Guedes como um desrespeito à Câmara dos Deputados e aí rolou aquela tensão, aquele protesto da oposição, principalmente, mas alguns partidos que não compõem a oposição, mas que são mais governo, são mais ou menos independentes, também protestaram contra essa postura de Paulo Guedes. Então, o que foi que aconteceu? Há um acordo, foi mantido um acordo para que na próxima semana o Paulo Guedes vá à CCJ falar sobre a reforma da Previdência. É um tempo também em que baixa a poeira, existe uma tensão muito grande entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os deputados, e o Palácio Planalto. Então, para tentar dissipar essa tensão, vai haver na semana que vem esse convite, foi postergado para que Paulo Guedes participe da sessão da CCJ e só então seja indicado o relator do projeto da reforma da Previdência. Mas se o clima está tenso com os deputados, principalmente os deputados federais, com o empresariado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem muito do que reclamar. Um grupo de empresários vai entregar um documento formal de apoio à reforma da Previdência a Jair Bolsonaro e esse documento vai ser encaminhado também para o Congresso Nacional. É uma forma desse grupo pressionar os congressistas para que paute a reforma da Previdência. O grupo é liderado pelo Flávio Rocha, do grupo Riachuelo, e Luciano Hag, do grupo Avan. Eles dois também tiveram uma participação muito grande no processo eleitoral de 2018. Flávio Rocha chegou a ser citado como potencial candidato à presidência da República, mas acabou não saindo candidato. E o Luciano Hag foi aquele processo envolvendo o Jair Bolsonaro, que inclusive ele é citado como um dos empresários que teria adquirido pacotes de envio de mensagens em massa pelo WhatsApp com fake news envolvendo o também candidato à presidência da República, Fernando Haddad. O documento vai ser entregue a Bolsonaro e eles também vão formar lá no Congresso Nacional com deputados, no caso, a Frente Parlamentar Mista Brasil 200 no Congresso. Lembrando que esse Brasil 200, inclusive na semana passada, esteve aqui com a líder do governo no Congresso Nacional, Joyce Hasselmann. Eles conheceram as instalações do Senai Cimatec ali na Orlando Gomes. Outro assunto desta terça-feira foi uma repercussão da polêmica do presidente Jair Bolsonaro ontem. Em reunião com as Forças Armadas, o presidente sugeriu que houvesse comemorações, vou ler, as devidas comemorações no dia 31 de março de 2019.
o dia é um marco dos 55 anos do golpe militar de 1964. Porém, nos círculos militares, o golpe não é tratado como golpe, ele é tratado como uma revolução de 1964. O tema é bem polêmico, a maioria da população, os historiadores, tratam o golpe de 64 como golpe, porém ainda há uma certa resistência nos núcleos, principalmente ligados ao militarismo, de aceitar que foi um golpe naquele ano. O presidente pediu essas comemorações devidas às Forças Armadas, porém um advogado entrou com uma ação civil pública, uma ação popular, na verdade, para tentar proibir que houvesse comemorações no dia 31 de março. 31 é na próxima sexta-feira, então ao longo da semana esse assunto ainda vai voltar em outros momentos do noticiário. Trazendo a notícia aqui para a Bahia, a Assembleia Legislativa do Estado hoje teve uma polêmica com relação a uma promessa do começo do mês de maio. Os deputados tinham feito um acordo, ou pelo menos uma promessa, de que apreciariam projetos ligados a deputadas, a mulheres deputadas, e também a temáticas que envolvessem mulheres. No entanto, nesta terça-feira, muito provavelmente a última sessão do mês de março, e nenhum projeto envolvendo a temática foi apreciado. O tema gerou discussão, gerou protestos. A deputada Ivana Bastos foi uma das vozes que reclamou dessa postura da Assembleia Legislativa da Bahia, que não cumpriu a promessa de votar projetos relacionados às mulheres. Como não houve acordo, é provável que o mês de março, o mês das mulheres, seja realmente encerrado sem nenhuma votação relacionada ao tema. A sessão desta terça-feira foi marcada ainda por uma rusga entre o deputado Marcel Moraes, do PSDB, e a deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB. Marcel saiu em defesa da irmã, que é vereadora de Salvador, que causou grande polêmica quando pediu que fosse incorporado um minuto de silêncio em homenagem à rinoceronta, nas palavras dela, quando na verdade era uma hipopótama que morreu no zoológico aqui de Salvador. A homenagem que a Câmara de Vereadores da capital baiana fez a Macota Valdina, a pesquisadora, a escritora sobre religiões africanas, que morreu na última semana. Isso rendeu polêmica. Ontem a Marcelo Moraes reclamou que foi alvo de racismo lá na Câmara dos Deputados, aquela teoria do racismo reverso que muita gente acredita e que não faz sentido algum. E aí o que aconteceu? Marcelo Moraes usou a tribuna da Assembleia Legislativa para reclamar do processo, e a Olívia Santana criticou o Marcelo Moraes por usar a tribuna da Assembleia Legislativa para defender a irmã, que é vereadora de Salvador. Você encontra outros detalhes aqui no Bahia Notícias. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, que é quando nós interagimos com os leitores. Para isso a Priscila sempre nos ajuda. Obrigado, Priscila. Cláudia Rocha participando com a gente, a Silvana Oliveira, um beijo para ela, Dalvinete Santos, Patrícia Pinheiro, Genilson Carvalho, Aline Araújo, Filogônio Santos, o Edgar Glandê. Boa noite. Ele não foi porque sabe que lá só tinha o pessoal da oposição, o ministro já tinha avisado. Ele avisou hoje pela manhã e tinha muito deputado da base aliada também. Maria Alicia Dias interagindo com a gente. Alvilmar de Carvalho Santos fala: boa noite, manda um abraço para Ricardo e Ana Pedrinho, lá de Monte Santo, falando que tá muita chuva no Altair do Sertão. Deixa eu ver. Hélio Souza falando de Capivari, em São Paulo. A Elizabeth Almeida falando que está sempre ligada aqui no Bem na Tela. Um beijo para ela. Ana Boaventura também dando boa noite, junto com a Ilza Santos. A Lia Soares fala: olá, boa noite, Fernando Duarte, você é um ótimo jornalista, acompanho vocês sempre. Moro em Camaçari, no Parque Verde 2, e aqui choveu pouco e ainda continua muito quente. Um abraço para Lia Soares, que sempre participa conosco. Ainda tem a Josi Viviane, de Palmas de Monte Santo, o Eric Oliveira falando que o Bolsonaro está no caminho certo, e o Jucemário Ribeiro falando de Baixa Grande.
O BN na Tela volta amanhã às 18 horas com as principais informações do dia, mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, acesse bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.